Abra comigo então a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 14, por favor. Glória a Deus, temos crentes em nosso meio. Juízes 14, e aí você já fica ali no versículo 1. Juízes está no Antigo Testamento, para te ajudar a achar. Não quero duvidar da sua capacidade, mas só para te dar uma dica, ele está bem no comecinho da Bíblia. Juízes capítulo 14, nós vamos do versículo 1 até o versículo 9. Achou aí, irmãos? Amém? Ok, vamos ler então. Fala assim, o casamento de Sansão. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Ele voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus e agora gostaria que buscassem para ser minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse que ir procurar uma esposa lá no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão então disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe o que ele havia feito. Então ele foi, falou com aquela mulher e dela se agradou. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Até aqui é o trecho das escrituras que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Esse aqui é o primeiro relato que a Bíblia nos traz acerca da vida adulta de Sansão. O capítulo 13, ele se dedica a contar sobre como Sansão foi concebido pelo Senhor, como ele foi prometido por Deus para ser o libertador do seu povo. Mas no versículo 14, então, a primeira história, o primeiro relato da vida adulta de Sansão, nós encontramos essa história do casamento dele com uma mulher da cidade de Tímina. E o povo que estuda na EBD com nós deve estar com essa história bem fresquinha na memória, porque no mês passado nós tivemos duas aulas, dedicamos 2 aulas a estudar sobre toda a biografia de Sansão, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Então acho que você se lembra dessa história. Pois bem, Sansão ele nasceu em meio a um período em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo oprimido pelos filisteus. Os filisteus eram uma nação inimiga do povo de Deus, e todas as vezes que Deus libertava o seu povo, eles tinham um tempo de paz, e a Bíblia relata que dali a pouco aquele povo fazia novamente o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus mandava o castigo para eles, entregava eles nas mãos dos inimigos, e lá ia eles sofrer na mão dos filisteus e das outras nações novamente. E Sansão, então, ele nasce em meio a essa opressão, em meio a esse período em que o povo de Deus estava oprimido. E ele se levanta, então, ele é escolhido por Deus, concebido por Deus, para dar início a essa libertação do povo. E esses 40 anos, então, após o que o povo estava vivendo. A sua mãe era uma moça chamada Manoá. Ela não era estéril, então ela não podia ter filhos, mas um dia o anjo do Senhor aparece para ela. E quando ele aparece, ele diz assim: olha, você vai ter um bebê, você vai ter uma criança. E essa criança que você vai ter, ela será desde o ventre até o dia da sua morte um nazireu. Ele não poderá rapar a cabeça, não poderá tomar vinho ou bebidas fortes,
e acima de tudo ele não poderá se aproximar de cadáveres. Esse era o voto do nazireado, né? O voto de Nazireu. Nazireu, ele vem do hebraico nazir, e significa justamente isso, separado, consagrado ao Senhor. E Sansão, ele era esse nazireu. O voto de Nazireu podia ser temporário ou podia ser permanente, a depender de quem o fizesse. Então, as instruções no livro de Números do que deve ser feito e do que não deve ser feito diante do voto de Nazireu, e Sansão, então, ele nasce com essas instruções, já desde o ventre da sua mãe. Ele não podia beber vinho, não podia cortar os cabelos, e ele não podia, então, se aproximar de cadáveres, para não se contaminar com aquela podridão. Pois bem, debaixo dessa instrução, debaixo desse voto do nazireado, a Bíblia fala lá em Juízes 13, 24, que o menino cresceu e o Senhor estava com ele. E o Espírito do Senhor se veio sobre ele e o usou. E ele tinha tudo então que ele precisava. Ele era um jovem prodígio, forte, imbatível, um verdadeiro gigante, um homem temido pelos seus inimigos, e ele era um verdadeiro gigante nas batalhas. E ele tinha tudo que ele precisava para cumprir o seu chamado. Ele tinha a palavra liberada por Deus. Deus havia falado para sua mãe que ele iniciaria a libertação do povo, e ele tinha também a unção do Espírito de Deus com ele. Ele tinha tudo, irmãos. Ele tinha a palavra, ele tinha unção, ele tinha tudo que ele precisava para ser um verdadeiro sucesso no seu ministério. Mas, apesar de recolher, né, de juntar tantas qualidades, nós vemos que Sansão, ele tinha um problema. Ele tinha um problema, um desvio de comportamento. Sansão, ele não conseguia dominar os seus impulsos. Se você ler a história dele, que começa ali no capítulo 14, vai até o 16, você percebe que Sansão, ele era alguém impulsivo, ele era alguém imprudente, ele não conseguia dominar os seus impulsos, e capítulo após capítulo, versículo após versículo, ele vai fazendo exatamente o que Deus diz que ele não podia fazer. Ele não podia beber, e no seu casamento ele bebe, e além de beber, ainda bebe com seus inimigos, com a nação que aprisionava o povo de Deus e da qual ele ainda foi escolher uma esposa do meio deles. Além disso, ele não podia cortar os seus cabelos, e você vai ver lá na história de Dalila, ele não podia contar o seu segredo também. Você vai ver na história, quando ele se relaciona com Dalila, que ela consegue dobrar ele e faz ele contar qual era o segredo da sua força. E por contar o segredo da sua força, ela então corta suas tranças, ele fica ali sem os seus cabelos. Mulher que gosta de cabelo, imagina você ter o seu cabelo atorado aí, foi isso que Dalila fez com ele. E ele perde então as suas forças, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, e ele não percebeu. Ele não podia também se aproximar de cadáveres, e você vê que foi exatamente isso que ele fez na história que nós lemos aqui. E é nesse primeiro trecho dessa história, nesse primeiro relato da sua vida adulta, que nós vamos nos debruçar na noite de hoje, porque esse comportamento impulsivo e irresponsável de Sansão, muitas vezes é o meu e o seu comportamento, diante das instruções que Deus dá para a nossa vida. E a gente vai então aprender com ele, porque isso que ele fez mudou completamente o rumo da história que Deus tinha planejado para ele. Amém? Então vamos ver como isso aconteceu. O texto começa ali no versículo 1 do capítulo 14, nos dizendo que Sansão foi até essa cidade de Tímina. E ao chegar em Tímina, ele avista uma moça muito bela, muito bonita, e se apaixona por ela. Parece eu quando enxerguei a Fran a primeira vez na igreja. Eu lembro até hoje, irmãos, de como foi isso. Eu ajudava no grupo de jovens, eu estava no lado meu esquerdo, seu direito ali, e ela entrou no altar dançando, ela era do ministério de dança,
e eu estava assim cuidando da juventude, ver se precisavam de alguma coisa, e eu olhei e voltei a olhar, mas o meu olhar imediatamente foi puxado novamente para lá, porque algo brilhava em cima do altar, algo reluzia lá, e era ela, dançando, muito bela lá. Então, eu entendo, irmãos, o que Sansão sentiu, e aí ele foi atraído por essa moça, e ao chegar em casa, ele faz um pedido aos seus pais, ele diz assim, olha, eu gostaria que vocês fossem lá buscar ela para ser minha esposa. E os seus pais, então, eles dedicam de um tempo, de argumentos para tentar fazer ele mudar de ideia. Eles dizem, olha, mas será que não tem nenhuma, nem que seja no meio da sua parentela, no meio de uma prima, uma tia, sei lá, alguma coisa que você queira se casar, ou alguém mesmo que não seja nosso parente, mas seja do povo de Deus? Por que você vai ter que ir lá escolher uma mulher que é nossa inimiga, filha dos nossos inimigos? Eles já estão oprimindo a gente, você ainda quer casar com uma deles? Mas Sansão, ele estava muito irredutível na sua decisão. Ele bateu o pé e disse, não, eu quero ela. É ela que eu quero. Parece a gente, né, quando fica teimando com Deus assim, né? E Sansão, então, ele bate o pé e diz, busquem essa mulher para mim, pois é só dela que eu me agrado. Pois bem, como eles não conseguiram fazer Sansão mudar de ideia, foram os 3 a caminho de Tímina. E a Bíblia conta que ao chegarem lá, ao chegarem nas vinhas daquela cidade, eis que um leão sai ao encontro de Sansão e o ataca. Imagina a cena, você caminhando por aí, de repente um leão pula em cima de você. Eu e você estávamos mortos, irmãos, pode ter certeza. O Lucas não, porque o Lucas é fortinho, ele dava jeito. Mas eu e você, irmãos, meu Deus, o leão tinha acabado com a gente. Mas a Bíblia fala no versículo 6 que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou esse leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Ele não rasgou com faca, ele não usou serrote, ele não usou nada, ele usou as suas mãos e acabou com aquele leão. Imagina, irmãos, tem noção do que é isso? Às vezes eu e você não conseguimos nem abrir o pote da conserva, né, Adriano? Você quer abrir um pepino para comer no almoço de domingo, não consegue, aí tu fica tentando lá com aquela colher pelo cantinho e não dá conta. Aí vem Sansão e acaba com esse leão sem ter nada nas mãos, como se fosse um cabrito, uma folha de papel que ele rasga como algo qualquer. Pois bem, um feito magnífico. E até aqui, nesse ponto da história, a vida de Sansão, bem ou mal, vamos dizer assim, relativamente, apesar de ele querer se casar com a filha dos seus inimigos, a vida dele estava em ordem, estava tudo certo. Mas foi a partir disso, desse evento, que as coisas começaram a mudar. Você vai ver no versículo 8, que dias depois, Sansão então volta para aquela cidade para se casar finalmente. Chegou o dia do casamento. E ao chegar naquela cidade, ele resolve, a Bíblia diz que ele resolve se afastar do caminho. Ele se afastou do caminho. Com qual intenção? Para dar uma espiadinha naquele leão que estava morto. Ele queria ver como estava aquele cadáver do leão que ele havia matado. E aí, irmãos, com qual intenção Sansão fez isso? Para que ele foi lá visitar aquele leão? Será que ele tinha algum sentimento de orgulho próprio, de dizer, nossa, eu vou lá ver o meu grande feito? Afinal, é o primeiro grande feito que a Bíblia relata. Ele queria, talvez estava orgulhoso, nossa, eu acabei com esse leão, nem sabia que eu conseguia fazer isso. Talvez ele não tinha tido essa experiência ainda. Mas olha só, o que acontece quando ele chega lá? Quando ele se desvia do caminho para espiar a carcaça daquele leão, ele descobre que no lugar aonde deveriam estar moscas, larvas, baratas, insetos e algo extremamente podre, apodrecendo ali naquele canto, não havia nada disso. Na verdade, havia um enxame de abelhas e mel. É possível um negócio desse, abelhas e mel no meio de um cadáver de um leão? Pois é. Como se não bastasse, além de ele sair do caminho para espiar o leão que ele não devia espiar, por quê? Porque ele não podia se aproximar de cadáveres. O voto não era só tocar no cadáver, ele não podia nem chegar perto, mas ele se desvia do caminho e acha uma boa ideia ir lá dar uma espiada naquilo. E além disso, além de ter feito tudo ao contrário do que deveria,
ele ainda chega lá e acha que é uma boa ideia pegar um pouco daquele mel e sair comendo pelo caminho. É exatamente isso que a Bíblia vai dizer que ele fez. Ele pegou aquele mel e saiu comendo pelo caminho, e de certo cantarolando: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Irmãos, pensa comigo, ele sabia que ele não podia se aproximar de um corpo? Claro que ele sabia. Só se os pais dele fossem muito irresponsáveis de não ter ensinado isso a ele. Mas certamente ele sabia. Ele conhecia o voto ao qual ele estava amarrado. Ele sabia que ele era um nazireu e que ele não podia cortar os seus cabelos. Tanto é que ele esconde esse segredo de Dalila até o ponto que ela o convence de contar. Então ele sabia, ele conhecia. Mas lembra que eu falei que Sansão tinha um problema de comportamento? O seu impulso, a sua irresponsabilidade o levou a quebrar a aliança que ele tinha com Deus. Levou ele a ferir os princípios da consagração que ele tinha. E num comportamento impulsivo, então ele desobedece, quebra o seu voto e as consequências foram desastrosas. Irmãos, a história de Sansão tem muito a ensinar para mim e para você. Se você ainda não conseguiu se enxergar dentro dessa história de Sansão, eu posso te dizer que eu me vejo aqui muitas vezes. Eu olho para Sansão fazendo o que Deus diz para não fazer, e eu me vejo fazendo às vezes o que Deus diz para eu não fazer. Eu olho para a história de Sansão sendo irresponsável e desobedecendo a Deus, e eu me vejo exatamente nessa condição, às vezes, desobedecendo ao Senhor. E essa história vai nos ensinar muito nessa noite. Eu quero começar te dizendo algo que você precisa entender, que vai fazer sentido para você. Cristo, ele morreu para te dar uma nova vida, certo? Essa vida que ele veio te dar é uma vida agora não mais sua, mas é uma vida dele. Então ele quer colocar a vida dele dentro de você. Mas para que a vida de Cristo possa verdadeiramente reinar no seu coração, a sua vida não pode mais estar aqui. Você precisa estar morto para você mesmo, para que Cristo possa nascer no seu coração. Não há como, irmãos, Cristo reinar num lugar onde eu ainda governo. Não há como a vontade de Deus prevalecer num lugar onde as minhas vontades estão tentando ser impostas a todo custo diante de Deus. Deus diz: não se aproxima do cadáver. Eu digo: não, mas eu quero ir lá espiar, eu quero ver como é que está. Então, como é que Cristo vai poder reinar na minha e na sua vida, se a nossa vontade, se a nossa vida, o nosso velho homem ainda está muito vivo aqui dentro de nós? E por que eu estou te falando isso? Porque o nosso velho homem, os velhos hábitos e os velhos pecados, eles precisam serem deixados aos pés da cruz. Irmãos, a partir do momento que eu e você lançamos aos pés da cruz quem nós éramos, o que nós fazíamos, o que nós desejávamos e sonhávamos, aí sim a gente vai estar vazio da gente mesmo para poder ser cheio de Deus. Imagina comigo que você é essa caneca aqui que está com água. Agora está só com metade, mas imagina aí que você é essa caneca que está cheia. Se essa caneca estiver cheia de água, tem como eu colocar mais água nela? Não tem como, vai espalhafar por todos os lados. Nem sei se existe essa palavra, mas vai transbordar por todos os lados. Agora, se eu sou essa caneca e Cristo quer me encher, só tem um jeito de ele me encher, ela precisa estar vazia. Então eu não posso mais viver para mim mesmo, eu não posso mais querer impor as minhas vontades ou agir com um comportamento impulsivo e irresponsável como Sansão agiu, achando que vivendo dessa maneira, nossa, eu sou um bom crente porque eu vou na igreja no domingo. Eu sou um bom cristão porque eu dou uma oferta ali na igreja. Queridos, vir à igreja não te faz um cristão, irmãos. Não. Dormir na garagem não te faz um carro, ou faz? Não. Então vir na igreja não te faz um cristão. O que te faz um cristão de verdade é você morrer para você mesmo e dizer assim: eu não quero mais a minha própria vida. A partir de agora, eu vou matar esse leão e vou deixar ele morto para trás, bem para trás, e nunca mais eu vou voltar para ver o velho homem que eu matei na cruz de Jesus.
Só tem um jeito, irmãos, é matando o velho homem na cruz e nunca mais voltando para dar uma espiadinha em como era, em como as coisas eram. Sabe aquela coisa de vamos revisitar o passado? Pelo amor de Deus, não. Siga em frente na vida que Cristo tem para você. Se Sansão não tivesse voltado lá, se afastado do caminho, como diz a palavra, para dar uma espiadinha, quem sabe, a vida dele teria sido diferente. O relato bíblico da vida dele teria sido totalmente diferente. Ele teria derrotado os filisteus desde o começo, não teria perdido os seus olhos, não teria perdido os seus cabelos. Mas não, Sansão quis fazer a sua vontade. E a partir do momento que o nosso velho homem morreu na cruz, não faz sentido eu e você buscarmos por ele novamente em hipótese alguma. Se você entregou a sua vida para Cristo, se Cristo te resgatou, se Cristo te limpou, se Cristo te purificou, e você se diz um cristão, não faz sentido você querer voltar a dar, nem que seja só uma espiadinha na vida que você levava. Quem sabe Deus te libertou do vício do cigarro. E aí você diz, nossa, mas às vezes dá uma vontade de puxar um cigarrinho, Júnior. Eu acho que eu vou comprar só uma carteira, eu vou pedir um na rua para ver se alguém me dá e vou matar essa vontade. Para quê? Para quê? Todas as vezes que você se aproxima do velho homem que estava morto, você se contamina. E esse é o princípio, esse é o ensinamento da mensagem de hoje. Se o seu velho homem morreu, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus e você se diz um cristão, cara, deixa o velho homem para trás. Deixa a velha natureza para trás. Não se afasta do caminho como Sansão fez para dar uma espiadinha, não. Mas fica firme no novo caminho e na nova vida que Cristo tem para você. Amém? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu e você vamos acabar nos contaminando com aquela podridão novamente. Mas tem gente que acha que consegue, tem gente que acha que pode ficar ali no limite da santidade e do pecado. Não, eu sou santo, mas eu dou uma ciscadinha para o outro lado. Claro, você pode enfrentar a linha do perigo. Você pode chegar perto dela e não ultrapassar e não cair no abismo, lógico. Você é o 13º apóstolo, você é o 5º homem da fornalha, é o Jeová da unção aí. Não, irmãos, não. Você não pode brincar com o pecado para ver se você cai ou não cai, irmãos. Se você brincar com o pecado, se você brincar de ser crente, se você brincar de visitar novamente aquilo que você fazia, quem você era, e tentar dar uma espiadinha no velho homem, você provavelmente vai se contaminar e vai cair. É inevitável. Se você ficar brincando, o diabo vai te dar um laço, te derrubar no chão, fazer um estrago na sua vida, um rombo enorme no seu coração, e ainda vai ficar lá de cima rindo de você assim, ó, ha, ha, ha. Você no chão, todo arrebentado, e ele de cima dizendo, viu? Vai, bonzão. Enfrenta agora para ver quem é mais forte. Não brinca, irmãos. Não brinca com o pecado. Por quê? Porque de Deus não se zomba e com o diabo não se brinca. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de tentar contra a sua vida. Ele vem ferozmente investindo contra você, para te derrubar, para te fazer pecar, para te afastar dos caminhos de Deus. Ele quer mesmo que você dê uma espiada em quem você era. Por quê? Porque quando você chegar lá, você não vai encontrar um velho André, um velho Bruno, uma velha Camila apodrecendo. Não, ele vai preparar a cena do crime. Ele vai fazer aquilo lá parecer algo maravilhoso. Você não vai encontrar mosca, você não vai encontrar inseto. Você vai encontrar um enxame de abelhas com mel. Algo que aos seus olhos vai te agradar, vai te chamar, vai dizer, parece delicioso. E de fato, se você provar daquilo ali, você vai ver que é bom. Porque, irmãos, o pecado, ele é bom no começo. Mas a partir do momento que ele entra em você, ele te dá uma indigestão. Sabe aquela indigestão que você quase morre? Pois é, esse é
o pecado dentro de você. Ele no começo pode até ser doce como mel, mas no finalzinho você vai ter certeza de que ele é amargo e ruim para a sua vida, igualzinho aquele chocolate que você ganhou no amigo secreto da empresa. Igualzinho. A Bíblia nos dá 2 avisos bem claros. Primeiro, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Segundo aviso, 1 Tessalonicenses 5, 22, fujam de toda a aparência do mal. Ou seja, cuidado, irmãos, cuidado. Nenhum de nós está isento de cair, nenhum de nós é bom demais para cair. Se você ficar flertando com o pecado, vamos supor que você bebia, agora não bebe mais. Se você sentar em uma mesa que tem pessoas que bebem, provavelmente você vai dar uma picadinha ali. Você vai provar. Então não dê acesso, sabe? Não dê espaço. Nós não podemos achar que somos espirituais o suficientes para voltar naquela carcaça do leão sem que isso nos traga consequências. Justamente porque quando chegarmos lá, não vai ter aparência ruim. Vai ter uma aparência boa, e se você provar, o gosto vai ser bom. E aí você vai dizer, que saudade que eu estava. Ai, como é que eu consegui ficar tanto tempo longe disso aqui? Sabe, irmãos, é assim que o inimigo faz. Porque o pecado sempre vai se apresentar como algo que atrai você, encha os seus olhos para te seduzir e te fazer cair novamente. O diabo não vai se apresentar para você como aquele chifrudo, vermelho, com um tridente na mão, dizendo, eu vou te pegar, filho de Deus. Não, ele vai se apresentar como aquilo que você mais gosta. Se a sua fraqueza é bebida, ele vai ser a garrafa de cerveja. Se a sua fraqueza é cigarro, ele vai ser a carteira de cigarro em cima do balcão. Se a sua fraqueza é pornografia, ele vai ser aquele link, aquela foto daquela menina que aparece no Instagram para você clicar e você ir. Irmãos, o diabo sempre vai se apresentar para você com uma bandeja de delícias, pronto para que você consuma aquilo, achando que é bom. E no começo vai te parecer bom, mas o final é amargo e terrível. O pecado, o seu fim é amargo e terrível. Então, essa é a mensagem de hoje. Não volte para ver como estão as coisas das quais Cristo te libertou, porque o pecado vai te seduzir a um caminho de morte e escravidão, mas Jesus sempre vai te conduzir a um novo e vivo caminho, um caminho de vida nele. Meu pai sempre me dizia algo muito interessante, Ney. Ele me dizia assim, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Já ouviu isso? Mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Irmãos, pecado é uma questão de vida ou morte. Eu prefiro ser um covarde vivo espiritualmente, que foge da aparência do mal, que não se entrega aos prazeres que o diabo me oferece todos os dias, do que me achar o bonzão e dizer, nossa, eu sou o pastor da igreja, a gente tem uma igreja grande, bonita, eu sou o cara, então eu vou enfrentar. Não, eu prefiro ser esse covarde vivo do que um herói morto espiritualmente. Eu prefiro ser essa pessoa, então não tente bancar o herói da fé. Deixa aquela carniça lá no lugar onde ela morreu e passa bem longe dela. Porque se você voltar e tocar nela, quem vai morrer é você, espiritualmente. E aí, querido, depois que você se afunda espiritualmente, que o diabo te prende no laço dele, e que ele consegue te levar exatamente para o lugar onde ele queria, para aquela situação de pecado do seu passado novamente, pode ter certeza que para você sair, vai ser muito mais difícil do que da primeira vez. Vai ser muito mais difícil você conseguir se libertar novamente, muito mais difícil você conseguir se reerguer novamente, muito mais difícil, muito mais difícil. Muito mais difícil. Então não brinca, irmãos. Não brinca com o pecado e não zomba de Deus. Seja crente. Se você se diz um cristão de verdade e diz que você entregou sua vida para Cristo, seja um crente de verdade, passa longe do pecado. Não se desvia do caminho, não se afasta do caminho. Assim como Sansão fez,
Mas se você sabe que a carniça do seu velho homem está lá, na esquerda, vai para a direita. Se você sabe que está na direita, vai para a esquerda, mas em nome de Jesus, passa longe. Amém? Eu quero concluir essa mensagem te fazendo um último alerta. O texto de Juízes 14:8 vai nos dizer que Sansão se afastou do caminho para ver o corpo do leão, e foi isso que abriu a primeira brecha para as outras quedas de Sansão. Depois disso, ele bebeu vinho, como eu já te falei, ele coabitou com uma prostituta, aquele que deveria ser o libertador do povo de Deus, coabitou com uma prostituta, se apaixonou por Dalila, que depois o convenceu a contar de onde vinha sua força, e com isso, lhe entregou nas mãos dos seus inimigos, que cortaram seus cabelos, furaram seus olhos e o prenderam numa cela. E nesse momento é que a Bíblia fala que o Senhor havia se retirado de Sansão e ele não percebeu. E esse é o alerta que eu quero deixar para você, igreja, porque é assim que muitas pessoas têm vivido hoje, sem a presença do Espírito de Deus, porque se afastaram do caminho e hoje estão mortos espiritualmente, sem perceber. Pessoas que têm vivido uma vida talvez no ativismo religioso ou no ativismo secular, e esse ativismo, essa rotina, esse excesso de programação, você não percebeu, mas um dia você se afastou do caminho por conta disso, você não cultivou a sua vida de adoração ao Senhor, você não dedicou tempo no relacionamento com Deus, e Deus foi ficando cada vez mais para trás na sua vida, até um ponto em que o Espírito do Senhor se retirou de você e você não percebeu. Pastor, mas é possível viver sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo? É. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer: não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Então, meu irmão, o alerta para você é: se afastar do caminho é o primeiro passo para o início da sua derrota espiritual. Então não se afasta do caminho. Você foi resgatado, comprado por um alto preço, custou caro a sua vida para Jesus, custou a vida dele. E você foi comprado por esse preço, a dívida que era sua, ele pagou na cruz. Então não faça pouco caso disso. Não viva como se Jesus nunca tivesse feito nada por você. E se você se diz um cristão de verdade, faça isso valer a pena, bata no peito e diga: Jesus, eu vou fazer valer o seu sacrifício por mim. Eu vou renunciar ao pecado, eu vou renunciar à minha vida, porque eu não quero mais viver para mim mesmo. Ou você acha que realmente Deus esmagou o seu filho naquela cruz para que você fosse viver do jeito que você quisesse, fazendo as coisas que você quisesse, vivendo da maneira que você bem entendesse? Não, meu irmão, não. Ele enviou Jesus para a cruz para resgatar você. E esse resgate foi para te colocar no caminho de novo. Um caminho que foi aberto por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é desse caminho que você não pode se afastar. Muito obrigado, filho. É desse caminho que você não pode se afastar. Porque esse caminho custou muito caro para ser aberto. Muito caro. Amém? É verdade que você vai encontrar muitos caminhos ao longo da sua vida, e cada um querendo te levar a um destino diferente. Mas tenha certeza que somente Jesus é o verdadeiro e vivo caminho que vai nos levar até o Pai. Glória a Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor novamente. Enquanto eles se dirigem até aqui, vai falando com o Senhor, irmão. Vai dizendo: Deus, será que essa mensagem não é para mim? Será que eu não estou sendo esse Sansão hoje, vivendo do jeito que eu quero, desonrando a aliança que eu fiz com o Senhor? Você entregou a sua vida para Ele, você disse: eu quero viver para Deus. E em certo momento você decidiu dar essa escapada do caminho.
A vida de Sansão, ela nos traz, para a gente poder finalizar, a vida de Sansão, ela nos traz muitas lições. Você pode pegar do capítulo 14 ao 16 e ler, como eu te falei. E as lições que Deus nos traz não são necessariamente em relação aos erros de Sansão, mas para mim é principalmente em relação a um Deus que é tão infinito em sua graça e misericórdia, que ainda assim está disposto e pode cumprir os seus planos nas nossas vidas, apesar das suas falhas. Isso para mim é o grande fechamento da história de Sansão. Um Deus que, apesar de todos os erros, falhas, desvios que Sansão teve e cometeu ao longo de sua vida, ainda assim, esse Deus tão infinito em graça e misericórdia, ele ainda assim pode cumprir os planos que ele tem para as nossas vidas. E como que isso acontece? O que fez Sansão, Davi e tantos outros homens serem listados como os heróis da fé, lá em Hebreus, não foi uma vida sem pecados, não foi uma vida isenta de erros, não foi isso, mas foi uma vida de arrependimento. E foi isso que aconteceu com Sansão. Depois da sua história com Dalila, ele percebe, ainda que infelizmente tarde demais, preso, com seus olhos furados, agora cego, sem forças, um homem que antes era imbatível, forte, agora ele está ali naquela situação deplorável, nas mãos dos inimigos que ele deveria derrotar, e ele olha e diz assim: Senhor, o que eu fiz da minha vida? A que ponto eu cheguei? E ele ora ao Senhor e ele diz assim: eu peço que se lembres de mim e me ajude só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento em que ele faz essa oração e ele clama ao Senhor uma última vez, ele apoia as suas mãos nas colunas do templo onde eles estavam. Ele, os filisteus que agora faziam chacota e diziam: esse era o grande Sansão que deveria nos derrotar. Eles agora estavam cultuando a outro Deus e dizendo: nosso Deus nos deu Sansão nas nossas mãos. E o nome de Deus tinha tudo para ser envergonhado, se não fosse uma oração daquele homem. E ele, no último ato de hombridade, ele ora ao Senhor, pede perdão, e ele coloca as mãos naquelas colunas, empurra ela com todas as forças que ele ainda tinha, e o Senhor volta sobre ele, e ele derruba aquele lugar, e aquele ambiente todo vem abaixo, vai ao chão, todo mundo morre, os filisteus que estavam fazendo chacota de Sansão morrem, mas ele também. E aquele foi o último ato da vida de Sansão. Um homem que tinha tudo para ser um sucesso. Tinha palavra, tinha unção, tinha a presença de Deus, se perdeu, porque um dia se desviou do caminho pela primeira vez. E quando ele se desviou, isso foi o início de todas as outras quedas e falhas que ele teve e que o levaram à ruína espiritual. Irmãos, eu e você não podemos ser como Sansão. Que a nossa história não seja marcada por esse último suspiro de clamor e arrependimento ao Senhor. Que eu e você não deixemos para nos arrepender só na última hora, quando a gente talvez estiver na cama de um hospital, deitado num acidente de trânsito, prestes a morrer e dizer: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu tenho feito até aqui? Que eu e você não sejamos os Sansões da nossa geração, não. Mas que eu e você permaneçamos firmes nesse caminho. Firmes no propósito pelo qual Deus nos chamou, nos resgatou. E que a gente possa verdadeiramente honrar o nome de Deus. E se dizemos que somos cristãos, que a gente viva como um cristão de verdade. Quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante, eu quero orar com você.
Saiba que o propósito de Deus nunca foi que Sansão morresse com aqueles filisteus, mas as consequências das suas escolhas erradas o levaram a isso. E da mesma forma, as nossas escolhas podem nos levar a um destino que não é o que Deus planejou. Mas o Deus que ouviu a oração de arrependimento de Sansão é o mesmo Deus que te trouxe aqui e que está disposto a te perdoar, realinhar o propósito dele na sua vida e cumpri-lo, se assim você também estiver disposto. E eu deixo então uma última frase aos nossos corações antes de nós orarmos, que é assim: a consequência de uma vida de pecado é o distanciamento de Deus, mas o fruto de um coração arrependido é o perdão do Pai. Permaneça de olhos fechados, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pela tua verdade que vem de um encontro ao nosso coração. Não precisamos de nada, Deus, nada, além da tua palavra sobre as nossas vidas. Nem só de pão nós viveremos, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Senhor. Por isso, nessa noite, com o nosso coração contrito, quebrantado e arrependido, nós nos rendemos diante do Senhor, te pedindo, nos perdoa. Perdoa, Senhor, pela nossa insensibilidade, perdoa pela nossa frieza, perdoa o nosso descaso com a tua presença, perdoa, Senhor, todas as vezes em que te trocamos por um prato de lentilha, Pai. Nos perdoa todas as vezes que nós deixamos o Senhor de lado e nos apegamos à nossa vontade, ao que nós queremos, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Que tudo isso, Senhor, hoje seja deixado aos pés da tua cruz. Que a tua igreja nessa noite possa verdadeiramente, com o coração arrependido, dobrar esse coração, Senhor, esse coração de pedra diante de ti, o nosso coração de pedra, a ponto de o Senhor poder nos dar um coração de carne, um coração agora sensível, que consegue ouvir ao Senhor, um coração que consegue perceber o Senhor no nosso dia a dia, e um coração que te ama acima de todas as coisas. Nos perdoa, Jesus, pelas vezes em que te negamos, não só com palavras, mas também com atitudes. Nos perdoa porque às vezes trocamos um momento contigo por um momento com os amigos, um momento à frente da televisão. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão alheios àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não queremos chegar ao fim dela, assim como Sansão chegou e perceber só no último momento o desperdício que foram os nossos dias. Mas que nós possamos, assim como diz a tua palavra, aprender a contar os nossos dias de maneira que a gente alcance um coração sábio. E um coração sábio é um coração que vive para a glória de Deus. Por isso, nessa noite nós oramos e nos arrependemos, Pai. Eu e meus irmãos, e que o Senhor possa, com misericórdia e graça, olhar para a tua igreja e não afastar de nós o teu Espírito. Nos perdoa, nos realinha e que nós possamos verdadeiramente viver os sonhos e projetos que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.